Eu quero, mais uma vez, nessa data, saudar a todos os queridos ouvintes com a paz do Senhor. Hoje, dando sequência ao estudo do livro de Apocalipse, capítulo de número 6, versículo 9 a seguir, diz o seguinte: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Versículo 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Versículo 15. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Esse é o texto da Bíblia Sagrada, e nós passaremos a conversar sobre esse texto, que ele é muito profundo, muito importante, falando sobre os acontecimentos que ocorrerão durante a grande tribulação. Nós vimos a abertura dos primeiros selos, que nós vimos nas semanas anteriores. O primeiro selo, que é a ascensão do anticristo, representado pelo cavalo branco, fala de paz, fala de tranquilidade. Ele tenta demonstrar essa calma para a humanidade. Logo no segundo selo, nós já vemos um cavalo, na realidade vermelho, representado pela violência que se instaura na terra logo a seguir. Uma violência que as pessoas se matarão uns aos outros, não se tolerarão a ira, o ódio, os grupos sociais, um colocando a culpa no outro, e assim por diante, se matarão em escala. O terceiro selo, que fala sobre o cavalo preto, que fala sobre o período da fome, que já na sequência desse período da grande tribulação. Depois nós vemos o quarto selo, que é o cavalo amarelo, que fala de uma forma bem evidente que uma quarta parte da terra vai morrer nesse período pela fome, pela peste, pela espada e com agentes transmissores de enfermidades que vão transmitir isso em escala mundial. Agora, no quinto selo, João olhou e ele viu debaixo do altar as almas dos que foram mortas por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a Bíblia diz no versículo 11, foram dadas a cada um compridas vestes brancas,
E foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de salvos de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então, quando a Bíblia menciona aqui no versículo 11, que João ele viu debaixo do altar um grupo de pessoas salvas, elas estavam debaixo do altar, elas não estavam nas bodas do Cordeiro nem no tribunal de Cristo. Portanto, não fizeram parte quando Jesus arrebatou a igreja. Eles são pessoas que ficaram aqui. São pessoas que eles poderiam ter conhecido o Evangelho ou não. São pessoas que eram desviados, por exemplo. Pessoas cujos pais serviam a Deus e eles não, ou vice-versa. Eles serviam a Deus e os pais, na realidade, eles não quiseram servir a Deus, os pais serviam a Deus, os pais subiram no arrebatamento da igreja, eles não. Ou que ouviram falar dos familiares que tinham servido a Deus, os familiares desapareceram, foram para a glória no arrebatamento da igreja, enquanto eles ficaram. E são pessoas que, quando o anticristo se manifestar, eles vão reconhecer que a Bíblia falava sobre isso, que o papai falava sobre isso, que a mamãe falava sobre isso, que o avô falava, que o tio falava, ou que os vizinhos falavam, ou que os vizinhos cantavam, ou que você participou de um culto na igreja e foi ensinado sobre isso, foi falado da palavra, foi falado que Jesus voltaria, que arrebataria a sua igreja. Mas a pessoa foi levando uma vida aparentemente sem tomar uma decisão, sem tomar essa decisão ao lado da cruz, e a pessoa foi tendo esse momento de indefinição e foi postergando essa definição de servir a Jesus e foi deixando. Repentinamente ocorre a vinda de Jesus e a pessoa ficou aqui. Quando essa pessoa, que ele era conhecedor da palavra, bastante conhecedor, ou pouco conhecedor, ou conhecia quase nada, muito pouco, mas todos conheciam, porque a Bíblia ela diz que diante de Deus ninguém é inocente. Deus ele fala com a pessoa de diversas formas. Deus fala através da palavra, Deus fala através do testemunho de outras pessoas, Deus fala através dos meios de comunicação, Deus fala através de um hino, Deus fala através da própria natureza, Deus fala através de diversas formas que estão instrumentos que Deus usa para comunicar o seu plano para a humanidade. Agora, a pessoa vai rejeitando, chega no momento, ocorreu a vinda de Jesus, Jesus arrebatou a igreja. Uma parte de pessoas que estavam indefinidas, pessoas que não tinham tomado uma decisão, ficaram aqui. Estas pessoas, elas num primeiro momento, elas até correrão para a igreja, vendo se há tempo para buscar a reconciliação. Porém, a igreja subiu. A igreja não está mais aqui. O Espírito Santo, ele juntamente com a igreja, ele não está mais agindo exatamente aqui. Nesse momento, a pessoa, ele ao ver a ascensão do anticristo, ele vai se conscientizar. Não, eu ouvi falar do Evangelho, e realmente isso que ocorreu é a vinda de Jesus e eu fiquei. E a pessoa vai cair em si, e a pessoa vai se humilhar, a pessoa vai ao pó e vendo, ao mesmo tempo em que esses acontecimentos eles vão estar acontecendo no mundo, a fome, a guerra, a violência, pestes, pandemias, epidemias, isso vai tomando uma proporção tão grande, a pessoa ele vai se fechar e ele vai dizer, eu não vou aceitar o governo do anticristo. E nós vamos observar num estudo um pouco mais para frente, quando fala que as pessoas que estarão aqui vão precisar passar por um cadastramento universal para a pessoa poder comprar alguma coisa, para a pessoa poder vender alguma coisa, para a pessoa poder, por exemplo,
ter acesso a uma fatura de luz da companhia, a ter acesso a uma fatura de água, para a pessoa poder comprar um telefone celular, para a pessoa poder ir no mercado e fazer a compra. A pessoa vai ter que fazer um cadastramento perante o Estado. A pessoa terá que fazer um cadastramento oficial. Nesse cadastramento, ele vai estar aceitando as condições do governo do anticristo. Portanto, a pessoa não conseguirá ser atendida, por exemplo, num hospital. A pessoa vai estar com febre alta, a pessoa vai estar com... não vai conseguir dormir de tanta dor de cabeça, febre alta. A pessoa vai estar mal, a pessoa vai chegar no hospital, ele não vai ser atendido enquanto não fizer o cadastramento. Tá? Por isso que a Bíblia diz lá nos capítulos subsequentes, vai falar do número, que é um número simbólico, em que as pessoas terão que assimilar, a pessoa terá que aceitar esse cadastramento do número da besta, do número do anticristo, que é o número do inimigo, para a pessoa ser atendido. A pessoa não vai conseguir chegar num posto de saúde e ser atendido sem antes ter passado por esse cadastramento em que a pessoa vai reconhecer e aceitar esse governo do anticristo e rejeitar o plano de salvação, estabelecido por Deus. No momento em que a pessoa ele precisa fazer esse cadastramento, ele vai ter um dilema muito grande. Eu quero só chamar a atenção de vocês hoje. Hoje nós temos a oportunidade da salvação pela graça. A pessoa aceita Jesus, você tem a salvação. A salvação é por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Basta aceitar isso e você andar com Ele, você vai ser salvo. Agora, nesse período, não. Nesse período, a pessoa vai ter que não aceitar o sinal da besta. Ao mesmo tempo, a pessoa não aceitando, a pessoa não vai ser atendida, a pessoa não vai poder comprar, a pessoa não vai ter serviço público à sua disposição. E ao mesmo tempo, a pessoa vai ser considerada como um traidor, a pessoa vai ser enquadrado criminalmente, a própria legislação vai enquadrar ele como uma das pessoas que está furando o bloqueio, que está tentando ser contra a sociedade. Eles vão jogar essa pessoa contra a sociedade, portanto a maioria vai aceitar o sinal da besta e essas pessoas padecerão grande necessidade. Imagine só um contexto em que um pai de família, tendo criança pequena precisando ser atendido no posto de saúde, vai chegar lá, o pai e a mãe não vai ser atendido, muito menos a criança, porque ele, o pai, precisa fazer um cadastramento. Tá? Nós, nesse período aqui, nós não vamos ter crianças pequenas exatamente, porque as crianças elas subirão no arrebatamento da igreja, porque as crianças são inocentes. Agora nós vamos ter ali já adolescentes, por exemplo, que estão na fase em que já tiveram o discernimento, que não subiram, em que talvez ele precisa de um atendimento médico já aos 12, aos 14, aos 15 anos, durante a grande tribulação, e os pais não vão conseguir um atendimento médico para ele enquanto os pais não fizerem o cadastramento. E eu chamo a atenção para a gravidade desse ponto, que é muito importante na nossa análise. Vemos então nesse período, que vai ser um período de angústia muito grande. Ao mesmo tempo em que a sequência de acontecimentos, de terror, de violência, de batalhas sociais vão estar ocorrendo, em que a fome aumenta na terra, a escassez de alimentos, a produção de grãos diminui no mundo por causa da seca, por causa de pragas que surgirão, que dizimarão a produção agrícola do mundo. Os alimentos sobem de preço, nós vimos na semana passada, aquilo que o trabalhador vai ganhar durante um dia de trabalho, vai comprar entre 1 e 2 quilos de trigo somente. Dá para ter uma noção de como vai ser difícil alimentar a família, de como a pessoa vai ter dificuldades para conseguir o alimento para si e para sua família. Vai ser um desafio muito grande. Mesmo tendo esse preço, a pessoa só vai comprar no momento que ele fizer um cadastramento. Portanto,
Nós vamos ter uma época em que mesmo, por exemplo, se o esposo não quiser cadastrar, mas a esposa, os filhos, os familiares vão se levantar contra a pessoa, culpando a pessoa. Né? A pessoa não vai conseguir matricular, por exemplo, um filho adolescente na escola se não fizer o cadastramento. A pessoa não vai conseguir ser atendido na UPA, no hospital, se a pessoa não fizer o cadastramento. A pessoa não vai conseguir comprar na farmácia um medicamento se não estiver cadastrado no sistema do governo centralizado. Portanto, vai ser um período muito cruel, de muitas dores, de muito choro, de colocando a culpa uma pessoa na outra, tentando encontrar um culpado por tudo isso, mas nós teremos um grupo de pessoas, e a Bíblia diz aqui, deixa bem evidente, que eles não vão aceitar o governo do anticristo. Eles vão ao pó se humilhar, vão reconhecer a sua falha, vão reconhecer o seu pecado, e a Bíblia faz questão de dizer aqui que a eficácia do sangue de Jesus vai alcançar eles que se humilharem nesse período. E diz aqui que por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram e clamaram com grande voz, dizendo até quando o verdadeiro e santo dominador, eles já morreram, já foram mortos pelo mundo, pelo sistema, pelo Estado, pelo poder do Estado na época, vão ser mortos. Por quê? Porque vai ser considerado como uma pessoa que está contra o sistema. Então o governo do anticristo vai estar dizendo, nós estamos num período de fome extrema, nós estamos num período de pandemia, em que a humanidade está sendo desafiada por isso, e essa pessoa não quer se cadastrar para aceitar as regras, portanto ele é um traidor. Sendo um traidor, ele precisa ser morto, ele precisa ser excluído da sociedade. Então as pessoas não vão aceitar, algumas pessoas não aceitarão o governo do anticristo. Ele vai se humilhar ao pó, vai clamar por misericórdia, vai buscar o perdão de Deus, consequentemente. O governo do anticristo vai matar essas pessoas, eles serão mortos, porque eles não vão aderir ao sistema. E a própria legislação na época, o Código Penal dos países vai incorporar essa ideia de que aquele que não querer aceitar uma orientação para o bem da humanidade precisa ser extirpado, precisa ser morto. Portanto, nesse período, a pena de morte ela vai ser restabelecida a nível mundial. A pena de morte para todos aqueles que não aceitarem o governo centralizado do anticristo. Nós vamos ter pessoas, então, que vão se lembrar de que ouviram a palavra, e você que hoje ouve esse vídeo, essa palavra vai soar como testemunho na tua vida. Se você rejeitar o plano de salvação, lá durante a grande tribulação que tu passarás, tu lembrarás dessa palavra, se recordarás. Triste será para ti, muito triste. Agora, hoje você tem a oportunidade da salvação, somente busca Jesus e você sobe no arrebatamento da igreja. Ou se você partir para a eternidade, se você falecer aqui, no momento do arrebatamento da igreja, você ressuscitará e estará para sempre com o Senhor e não passará pela grande tribulação. Agora, aqueles que rejeitarem, passarão pela grande tribulação e vão ter esse desafio de ter que enfrentar situações tão constrangedoras, tão desafiadoras, e que vai levar essas pessoas à morte. Mas todos esses que se humilharem, mesmo na grande tribulação, o perdão alcançado por Cristo na cruz do Calvário vai alcançar essas pessoas. O perdão que Cristo ganhou na cruz do Calvário vai dar mais uma oportunidade. Vai ser uma experiência cruel? Com certeza. Vai ser uma experiência dura? Não tem dúvida disso. A salvação vai ser muito difícil nesse período? Vai ser muito difícil. Eu quero ser bem franco contigo. Porém, vai ter uma oportunidade de salvação? Vai ter. Vai ser remota? Vai ser remota. Ela vai ser uma oportunidade que muitas pessoas não compreenderão nesse momento, ou por causa da pressão da família,
por causa da pressão da sociedade, a pessoa vai ceder e vai perder a salvação. Mas aqueles que se humilharem aos pés de Jesus, aos pés da cruz, buscarem o perdão e encontrarão a misericórdia de Deus, o favor de Deus. Consequentemente, o mundo vai odiar eles e o sistema, eles não quererem aceitar o sistema, não aceitar o cadastramento, eles vão ser mortos. Sendo mortos, eles vão aguardar até que termine o período da grande tribulação. E a Bíblia faz questão de dizer aqui: e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo. Por exemplo, se a pessoa morreu durante o 2º até o 3º ano da grande tribulação, ele vai ter que aguardar até que se cumpra os 7 anos da grande tribulação. Vai ter que aguardar, então, até que se complete o número dos seus conservos, de seus irmãos, que haveriam de ser mortos como eles foram. E essas pessoas, então, alcançarão a salvação, mas pagarão com a sua própria vida essa renúncia que fizeram. Portanto, vai ser um período muito difícil. E eu quero deixar isso como uma advertência solene nesse momento. Não desprezes hoje a salvação. Hoje a salvação é pela graça. Hoje a salvação é livre. Venha para Jesus como estás. Jesus te perdoa. Jesus escreve o teu nome no livro da vida. E naquele dia do arrebatamento você sobe juntamente com a igreja salva, juntamente com os remidos. Quem ficar para a grande tribulação vai ter uma oportunidade, até poderá ter uma oportunidade. Porém, vai ser uma experiência muito dolorida. E eu gostaria que você não aguardasse por aquela oportunidade. Mas hoje, busque a salvação enquanto Jesus te chama. Portanto, meu querido irmão, eu quero orar com você nesse momento. Só que te deixo esse conselho de forma tão clara. Vai ser um período muito difícil, a grande tribulação. Não queira passar por aquilo. Hoje Jesus está dizendo para você que Ele quer te salvar. E a Bíblia diz lá, no início do Apocalipse, que aqueles que guardaram a palavra, honraram a palavra, eu te guardarei da hora da provação, que há de vir para tentar os que habitam sobre a terra. Jesus não quer que você passe pela grande tribulação. Jesus quer que você suba no arrebatamento da igreja. Não fique para a grande tribulação. Vai ter até uma oportunidade muito remota de salvação, vai ter, como explicamos aqui. Mas o Estado vai se levantar contra você. Os teus amigos vão se levantar contra você. Os teus amigos vão te trair. Você pode mudar para o sítio, pode mudar para a chácara, pode mudar para a montanha. Vai ter alguém que vai te denunciar. E o Estado vai te achar lá. Vai te chamar. Vai te executar. Não adianta, você não vai ter como fugir para algum lugar. Mas hoje você tem a oportunidade da salvação na tua vida. Meu querido irmão, eu quero orar com muito amor. Entrega a tua vida para o Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, Ele tudo fará. Senhor, a Ti a honra e a glória. Eu quero Te louvar por esta oportunidade tão sublime e tão especial nesta data. Senhor, hoje eu quero Te agradecer pelo tempo da graça, pela dispensação da graça, em que a porta da salvação está aberta. Por meio de Jesus Cristo. O Senhor, quando morreu na cruz do Calvário, abriu os teus 2 braços na cruz do Calvário e disse: está consumado. O Senhor quis dizer: está aberto a porta agora. A obra da salvação está realizada. Todos que vierem e aceitarem o meu sacrifício, eu tenho perdão pleno. Eu tenho salvação plena. Muito obrigado. Perdoa agora, Senhor. Todos que estão orando comigo agora, escreva o seu nome no livro da vida. E que possam, naquele grande dia do arrebatamento da igreja, subir juntamente com os remidos do mundo todo. Muito obrigado por tudo. Abençoa
a nossa cidade, abençoa a nossa nação, abençoa a humanidade. E que as pessoas, ao ouvirem essa tua palavra nesse tempo da graça, eu desejo, Senhor, e eu oro a Ti, para que as pessoas venham correndo a Teus pés, enquanto a porta aberta está. Muito obrigado pela obra de salvação. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Te convido na próxima semana, na sequência desse estudo do livro de Apocalipse. Compartilhe com mais alguém que você queira ajudar. Que você ame essa pessoa. Compartilhe esse vídeo, ele será muito útil na vida dessa pessoa. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.